Muito obrigada, muito obrigada. A primeira coisa que eu queria dizer justamente era agradecer à doutora Cida o convite para estar aqui hoje. Eu tenho sempre muito prazer em vir partilhar com todos aqui ah, ah, estes temas e hoje o que vamos falar é de tal maneira de evolução rápida que eu digo sempre, quando eu acabar esta apresentação, ela já está obsoleta. Ou seja, a velocidade do desenvolvimento da inteligência artificial é tal que o ritmo acelerado, esta constante evolução, estes minutos que eu vou estar aqui a falar com vocês, talvez alguma coisa que eu vá dizer já não esteja correta no final deste tempo. Tal é a velocidade com que estas coisas evoluem. O que é que eu vou trazer hoje aqui? Para falar de inteligência artificial como ferramenta prática na mediação laboral. Vamos começar por definir inteligência artificial, depois vamos falar sobre a importância da alfabetização, aquilo que eu chamei a alfabetização em inteligência artificial, este mindset shift para a inteligência artificial, como a inteligência artificial pode ser aliada do procurador mediador, que a doutora Cida acabou de explicar aqui o que era, e vamos ter um exemplo prático de prompts utilizar no chat GPT que demonstrem concretamente o que é que se pode obter a inteligência artificial. Continuaremos depois falando de guia de prática profissional, que foi editado recentemente, e teremos a conclusão. Uh, Começamos então por definir o, o que é a inteligência artificial. E uh, a inteligência artificial é geralmente considerada a simulação da inteligência humana em máquinas programadas para pensar e para aprender. Eu trago aqui esta definição porque quando falamos de inteligência artificial ou não estamos a falar de um conceito distante ou de uma ficção científica de forma alguma. Estamos a falar de um conjunto de tecnologias que procuram reproduzir processos que são característicos da inteligência humana, como aprender, raciocinar, resolver problemas ou tomar decisões. Portanto, como explicam estes autores aqui, deste livro, que é um livro que acabou de sair e que se chama Governing Artificial Intelligence, a AI, a inteligência artificial, deve ser entendida como a simulação da inteligência humana em máquinas que são programadas para pensar e aprender. Ora bem, isto significa que, na sua essência, a AI, e eu vou muitas vezes dizer AI para a inteligência artificial, é uma ferramenta de aprendizagem automatizada, ou seja, os sistemas da AI analisam grandes volumes de dados, reconhecem padrões, fazem previsões com um tempo e melhoram o desempenho com base na experiência. Ou seja, uh, é um processo que é muito semelhante à forma como o ser humano aprende e pratica. Podemos imaginar a AI, para vos dar uma ideia, como um cérebro digital que está treinado não pela experiência pessoal como nós, mas pela informação. Tal como nós vamos aprender observando, experimentando e refletindo, a AI aprende a partir de exemplos, de dados e de resultados anteriores. Não vou estar aqui muito tempo sobre este tema, mas existem várias formas de AI, desde as mais simples, como alguns algoritmos que podem sugerir músicas ou filmes, que todos vocês, quando utilizam várias aplicações no iPhone, elas utilizam essas formas de AI, até sistemas complexos que são capazes de gerar texto, são capazes de traduzir idiomas, são capazes de diagnosticar doenças e, como sabem, até conduzir veículos. Mas o que eu queria explicar é que há algo muito essencial a compreender.
é que a AI não pensa, a AI não sente como nós, os humanos. Ela opera em base de modelos matemáticos e probabilísticos que identificam padrões, como eu disse, e inferem resultados, sem consciência, intuição ou aquilo que nós chamamos empatia. É por isso que estes autores deste livro sublinham a importância de governar a AI com responsabilidade. Porque a tecnologia por si só é neutra, mas o modo como os humanos a programam, os dados que os humanos lhe fornecem a esta tecnologia e o contexto onde nós a aplicamos podem gerar impactos profundos na sociedade. Portanto, a forma como pensamos, usamos e entendemos a inteligência artificial é que vai definir o seu valor. Por isso é que falar de responsabilidade implica falar de alfabetização em inteligência artificial. Ora bem, a alfabetização em inteligência artificial, compreender como a AI funciona, eu diria que é hoje uma forma de literacia que é essencial. Tal como aprender a ler ou escrever foi fundamental noutras eras, entender os princípios básicos da AI, o que ela pode fazer, o que não pode fazer, como deve ser usada, é o primeiro passo para usá-la de forma inteligente, de forma ética e de forma produtiva. Porque a AI não é apenas uma tecnologia, é ao mesmo tempo um espelho do nosso próprio modo de pensar, ela reflete aquilo que nós sabemos, mas reflete também os nossos limites e os nossos enviesamentos das nossas escolhas. Por isso, antes de falarmos como aplicar na mediação laboral ou noutros sítios ou noutros contextos a mediação laboral, a inteligência artificial, é fundamental olharmos para ela como um instrumento que vai ampliar o nosso potencial humano. Uma ferramenta que nos pode ajudar a compreender melhor o mundo, a resolver problemas de novas formas e a construir, espero eu, sistemas mais justos, mais eficientes e mais inclusivos. Portanto, não se resume apenas a um conhecimento técnico. É preciso cultivar estas atitudes e perspectivas certas para aproveitar a inteligência artificial de forma eficaz. E eu perguntei-me, então, como é que se cultivam essas atitudes e essas perspectivas? Através de uma mentalidade, um novo mindset para a inteligência artificial, um verdadeiro, que é um verdadeiro, aquilo que eu chamei mindset shift para a inteligência artificial. E essa mudança é a base de toda a transformação. E começa com três etapas fundamentais. E aqui vocês podem ver essas etapas, que são compreensão e consciencialização, ética e responsabilidade, inovação e criatividade. Ou seja, estas três etapas, compreender, agir com ética e inovar, é aquilo que é o verdadeiro o mindset necessário para integrar a inteligência artificial na nossa vida de todos os dias. Ora bem, a primeira etapa, compreensão e consciencialização. Vamos evitar extremos. Porquê? Porque é fácil deixarmos-nos levar por aquele entusiasmo e acreditar que a AI é quase aquele sábio infalível que tem resposta para tudo. Ou, pelo contrário, descartá-la e dizer, não, eu isto não utilizo, descartá-la de uma forma exagerada. Nós precisamos encontrar este equilíbrio para perceber o que é que o AI pode fazer e, sobretudo, o que é que a inteligência artificial não pode fazer. O segundo ponto aqui é um raciocínio informado. Porquê? Porque só com esta compreensão realista das capacidades e limitações é que nós vamos conseguir tomar decisões informadas e usar esta tecnologia de forma crítica e de forma consciente. Ou seja, tanto no trabalho, tanto nas nossas organizações, tanto na nossa vida pessoal, tanto na nossa sociedade. Portanto, pensem num processo. Antes de decidir, nós temos que conhecer os factos, as provas e o contexto.
Com a AI aqui acontece o mesmo. Se nós não percebemos como a AI funciona e onde ela falha, podemos tirar conclusões erradas. Ao mesmo tempo, é uma ferramenta, não é uma magia. A AI, como qualquer ferramenta, o valor depende de quão nós compreendemos as suas forças e as suas fraquezas. Eu gosto muito daquele provérbio do Gregory Tillman que diz: o diabo está nos detalhes. E embora o uso da AI possa parecer simples, os detalhes são complexos e podem causar problemas. Portanto, exige-nos uma nova forma de pensar. E esta nova forma de pensar, eu falei de compreensão, nós devemos também ter em conta a consciencialização, pois esta também promove este pensamento crítico. Uma pessoa com mentalidade voltada para a AI vai se questionar que problemas é que a inteligência artificial pode responder nesta situação? Onde é que ela pode falhar? Como é que ela vai complementar esta experiência humana? E, portanto, são estas perguntas que abrem espaço para a integração ponderada da inteligência artificial nos fluxos de trabalho e que vão garantir que ela acrescenta valor e que, ao contrário, não vai criar complexidade. Utilização ética e responsável é a segunda etapa destes passos fundamentais do mindset shift para a AI. À medida que os sistemas AI se tornam mais influentes, aumentam também as implicações éticas. Ou seja, a alfabetização da AI exige uma compreensão destas implicações e vai moldar a forma como nós vamos priorizar a transparência, a justiça e a responsabilização. Vem aqui a número 2 o desafio do viés, porque os vieses cognitivos são um dos maiores desafios da inteligência artificial. Os algoritmos, por mais sofisticados que sejam, refletem os dados com os quais já foram treinados. Ou seja, se esses dados contiverem preconceitos, a AI vai perpetuá-los e, por vezes, até os vai amplificar e amplificando essas desigualdades de forma que nós nem sequer notamos. Portanto, nós devemos implementar estes mecanismos de salvaguarda, como sejam auditorias regulares, como sejam verificar tudo que a AI nos dá, de maneira a que possamos ter estes vieses em consideração. Ao mesmo tempo, a AI e ética, como diz aqui, utilização ética, não se trata apenas de evitar danos, de corrigir aquilo que ela nos traz e que for correto. Trata-se também de construir confiança. Porquê? Porque os processos de decisão transparentes em que os utilizadores compreendem como e por que motivo uma AI chegou a determinada conclusão, vai aumentar a credibilidade deste sistema. Ou seja, desta forma, a conformidade com regulamentações de privacidade e as práticas de proteção de dados demonstram o respeito pelos utilizadores, alinhando estes sistemas de AI com os direitos fundamentais. E aqui isto também vem de acordo com considerando do Act da União Europeia relativamente ao uso da inteligência artificial. Ora bem, curiosamente, como vocês sabem, todos nós temos preconceitos. E no caso da AI, voltando aqui, o julgamento de um resultado enviesado depende sempre do contexto onde foi aplicado. E eu vou falar várias vezes do contexto aqui em relação à AI, porque explicar o contexto antes de fazer um requisito à inteligência artificial é essencial para diminuir todas estas vieses que podem existir, como vimos. Ora bem, etapa 3, inovação e criatividade. Portanto, o terceiro passo
é usar a AI como motor de inovação. Porquê? Porque uma mentalidade orientada para a AI não termina só na compreensão e na ética. Ela quer-se como proposta para promover a inovação. Portanto, a alfabetização em AI vai desbloquear a criatividade, vai revelar novas formas de resolver problemas, novas formas de melhorar processos. Em vez de a AI como um substituto aqui de tudo aquilo, toda aquela nossa engenhosidade humana, quem tem uma mentalidade inovadora vai utilizar esta inteligência artificial como colaboradora e vai ampliar aquilo que os humanos, nós todos sabemos fazer melhor, que é agir. Portanto, esta colaboração é outro pilar da mentalidade inovadora em AI, ou seja, uma sinergia de diferentes perspectivas ajuda a organização e a sociedade a descobrir novas formas e formas únicas de aplicar o AI. Esta abordagem interdisciplinar assegura que as soluções do AI não são só eficazes, mas também são, e no que vinha a dizer a doutora Cida, também são inclusivas, centradas no ser humano. Eu acredito que a verdadeira inovação da inteligência artificial nasce da colaboração entre esta tecnologia, ética e humanidade. Ora bem, quando esta tecnologia então se alia à ética e ao propósito humano, nascem então soluções transformadoras. E o que vamos ver agora é como é que pode ser transformador tudo isto da utilização da AI. Bem, aqui nós falamos hoje da inteligência artificial como um copiloto. Ela pode ajudar-nos a preparar o terreno, a organizar informações, a analisar documentos, a identificar padrões, antes mesmo de iniciar uma mediação. Vamos ajudar este copiloto a vigiar o radar dos enviamentos e aí nós já vemos que já falamos sobre isto e ela pode nos alertar para possíveis conceitos ou desequilíbrios que possam existir durante um processo de mediação, de maneira a que o mediador possa garantir ainda uma maior neutralidade. E o que é que isto faz? Este copiloto liberta o tempo do mediador para aquilo que é fundamentalmente humano, ou seja, construir a confiança, a criatividade entre as pessoas em conflito. Ora bem, como é que vai fazer isso? Prosperar não é perfeição, não é sobre ser perfeito, é sobre persistência. Ou seja, são pequenos consistentes rumo a esta AI que vai melhorar e que não vai, de forma alguma, substituir as competências ou os talentos únicos que cada um de nós temos. Portanto, o que eu diria, alinhar as suas iniciativas da AI com os seus objetivos, ou seja, perguntar como pode a AI tornar o meu trabalho mais fácil, como pode a AI tornar o meu trabalho mais rápido, como pode a AI tornar o meu trabalho mais impactante. E aí temos realmente respostas fantásticas. Sempre dando prioridade à inclusão e à ética, ou seja, não é apenas ser eficiente, é fazer o que é certo. E aqui falaremos mais tarde sobre isto. E o terceiro ponto, como fazer, é comprometer-se com a aprendizagem contínua. Se até agora já era importante para um profissional ser competente que ele se atualize regularmente, agora é indispensável, porque a inteligência artificial evolui de uma velocidade impressionante e se nós nos queremos manter atualizados e saber utilizá-la de forma eficaz, eficiente, ética, responsável, nós temos que nos atualizar e temos que investir em formação contínua. Para terminar esta parte,
Falamos então de mindset shift, esta mudança de mentalidade que precisamos adotar para viver e trabalhar com a inteligência artificial. Uh, Explicamos que o primeiro passo é compreender antes de agir, perceber que a AI, que ela pode ou não pode fazer, como é que ela pode acrescentar valor. O segundo passo, usá-la de forma ética e responsável. A tecnologia não é neutra, já falamos sobre isso, e o seu impacto depende de quem a cria e de quem a utiliza. Portanto, transparência, justiça, respeito pelos direitos humanos devem realmente estar no centro das nossas decisões quando a utilizamos. E, por fim, inovar através da colaboração, ou seja, a AI não vem substituir o ser humano, vem ampliá-lo. E seja o verdadeiro progresso acontece então quando vamos unir esta tecnologia ética e humanidade. Ora bem, e então o que é que significa este mudar o mindset? Deixar de ver a AI como uma ameaça, começar a vê-la como uma parceira no futuro que nós todos estamos a construir. E, portanto, abraçar esta mentalidade voltada para a AI não é mais uma transformação instantânea. Como vocês veem aqui, é uma longa jornada. E para vos partilhar ainda mais um ponto da reflexão, esta mudança de mentalidade vai muito além daquilo que nós podemos chamar o nosso crescimento pessoal, porque no fundo, trata-se de construir, como eu disse, este futuro com a utilização desta inteligência artificial que vai ampliar, não vai diminuir esta nossa humanidade partilhada. E este pensamento vem muitas vezes quando me pedem para partilhar os meus pensamentos sobre a inteligência artificial. Ora bem, voltando aqui à mediação feita no Núpia, eu, o ano passado, vim aqui e falei de qual era o mindset do procurador mediador, deste procurador que atua como mediador. E achei que fazia sentido trazer-vos hoje o que é que a inteligência artificial pode mudar aqui e como é que ela pode ser aliada deste procurador mediador. E eu comecei esta parte da apresentação na última presença aqui, dizendo algumas características que podem descrever o mindset de um procurador do Ministério Público do Trabalho e agora, atuando como mediador, e agora eu aumentei com o auxílio da inteligência artificial. Ora bem, falamos de integração de papéis com suporte tecnológico, ou seja, dissemos, este mindset tem que combinar elementos do papel tradicional de um procurador com as características essenciais de um mediador imparcial e facilitador. E eu acrescentei, agora com o suporte de ferramentas de inteligência artificial que ampliam a capacidade de análise e compreensão de todo o contexto onde a mediação se realiza. O segundo ponto, falamos de expertise ampliada pela tecnologia inteligente, ou seja, vamos combinar a expertise jurídica com habilidades de comunicação, empatia e facilitação, certo? Mas hoje vamos aliá-las com tecnologias inteligentes capazes de organizar a informação, de identificar padrões, de apoiar a tomada de decisão de forma mais rápida e mais fundamentada. E isto tudo é necessário para quê? Para ajudar as partes a resolverem as suas disputas de forma construtiva e colaborativa. Portanto, este quadro que eu vou-vos deixar aqui para poderem depois refletir mais em pormenor, o que eu tinha trazido há um ano, eu tinha trazido estas características aqui e quais seriam estas características deste mindset de um procurador do Ministério Público do Trabalho no Brasil que atua como mediador. E falamos de neutralidade, imparcialidade, foco nas soluções, escuta ativa, empatia, divisão dos papéis, foco no processo, equilíbrio e de direcionamento e autonomia. E aqui eu disse, mas então o que é que a AI pode fazer
relativamente a estas características. E cada item nós vamos ver que a AI, certo, pode ajudar e, ao mesmo tempo, muito importante, que este mediador seja consciente das reservas necessárias à aplicação da AI. Portanto, se nós falarmos, por exemplo, da divisão dos papéis, nós vamos assumir que a AI pode fazer tarefas operacionais, pode registar, sintetizar informações e pode libertar o mediador para toda esta gestão relacional que ele tem que ter com as partes. Quais são as reservas aqui? É essencial garantir transparência com as partes sobre o papel que a AI tem para preservar a confiança e a clareza de todos os papéis aqui. Ou seja, nós vamos informar as partes que estamos ou utilizamos a inteligência artificial para preparar este caso, nós vamos informar as partes que utilizamos a inteligência artificial para isto, para aquilo e para aquilo outro, porque, onde é que a utilizamos e, sobretudo, vamos, com as partes, explicar de forma clara o benefício que pode trazer a utilização da inteligência artificial numa mediação. Hoje, todas as mediações que eu faço, não há nenhum advogado ou parte, eu faço sobretudo mediação comercial, não há nenhum advogado ou parte que já não tenha utilizado a inteligência artificial naquele caso. É muito raro. Portanto, isto só para dizer que é uma ferramenta que vai ajudar a manter estas características que nós temos aqui para um mediador. Continuando esta lista, nós dissemos sim, este procurador que atua como mediador vai gerar opções criativas na mediação, é o que nós fazemos. Vai respeitar as informações confidenciais, a dona Cida falou disso, vai comunicar de forma clara e objetiva para não assumir nada. Nós vamos tentar que a comunicação seja algo que seja claro, seja objetivo. Vamos manter uma abertura para a aprendizagem, como já falamos, e promover uma cultura da colaboração. E o AI pode ampliar todas estas características de forma muito considerável. E, portanto, imaginemos quando nós, como mediador, vamos gerar opções criativas com a parte, vamos proporcionar a parte tenha capacidade para gerir mais opções criativas, o AI pode fazer isso baseado em dados anteriores. Vai auxiliar o mediador ou as partes nesse sentido, eu vou-vos explicar mais tarde como. Claro que a reserva, sempre uma reserva necessária, quando falamos de inteligência artificial, de olhar para essas opções e de se perguntar, avaliá-las, olhar para a adequação ética e jurídica contextual de cada uma daquelas propostas. Não é simplesmente pegar nela e avançar. E temos aqui todos os outros pontos que eu deixo-vos aqui para consulta depois e que nos explicam como é que o AI, a inteligência artificial, vai ampliar estas características do mediador. Ora bem, trouxe-vos agora aqui um exemplo prático de como isto pode ser feito. Ou seja, vamos aqui falar de alguns princípios práticos para quem, por exemplo, faz prompts no chat GPT. Prompts são perguntas. O chat GPT é uma plataforma de inteligência artificial. Portanto, a primeira de todas é a de como fazer um prompt seguro, é aquilo que nós podemos chamar anonimização da informação. Como já foi dito aqui, a confidencialidade é um pilar fundamental da mediação. Portanto, quando nós utilizamos as ferramentas de inteligência artificial, nós devemos redobrar todos os cuidados para garantir que informações sensíveis não são expostas. Portanto, nós podemos colocar algo como assim,
dizer a situação atual é um processo judicial que já foi iniciado, mas ambas as partes aceitaram entrar em mediação. Pretendo aqui, com este prompt, gerar elementos de estrutura dos e-mails trocados, de resumos do litígio, de mapa de interesses das partes, de alternativas possíveis, sem julgamento legal, e depois, aqui, esta reveza que nós fazemos, por favor, responde assumindo que este é um caso fictício, usado apenas para treino e preparação interna. Ou seja, como é que nós vamos fazer que este prompt seja anonimizado pela inteligência artificial? Vamos utilizar uma nomenclatura genérica, ou seja, vamos falar da parte A, da parte B, em substituição dos nomes das empresas envolvidas. Vamos omitir dados sensíveis, não vamos incluir nem e-mails, nem moradas, nem NIFs, nem nada que permita de identificar as partes. Vamos generalizar as cláusulas, ou seja, vamos evitar situações exatas de contratos, de cláusulas contratuais com números ou com referências que possam permitir eventualmente de se identificar aquele contrato, e vamos indicar claramente no prompt que o uso é interno e não possui valor jurídico, e vamos estabelecer o contexto apropriado. Portanto, se nós formos para uma mediação, e nós já vamos aos prontos, estas etapas de preparação com a assistência da inteligência artificial vão desde a análise documental, ou seja, um resumo estruturado do litígio, a partir destes documentos que nós fornecemos, um mapeamento da disputa, ou seja, vamos poder identificar relações entre as partes, os tópicos principais, os pontos de acordo e desacordo. Vamos criar assim vamos ter assim uma visão global do conflito trazida por aquela documentação. Vamos poder ter uma sequência. Muitas vezes o mais difícil é perceber, mas como é que eles chegaram até aqui? O que é que aconteceu? E se perguntamos a uma parte, ela conta-nos uma história, se perguntamos a outra, ela conta-nos outra, e nós não conseguimos fazer aquela linha do tempo. A partir dos documentos e das comunicações, esta cronologia fica muito simples de ser feita pela inteligência artificial, de modo a que nós vejamos desde o primeiro e-mail até ao pedido de mediação, até provavelmente ao processo que já está em tribunal. Outra etapa é a análise financeira. Analisar os impactos económicos, as causas e efeitos, custos de oportunidade, fundamentar estas análises é algo que a inteligência artificial faz de forma bem natural. E, claro, podemos sempre continuar nesta identificação daquilo que nós chamamos no ICFML os NICE, que é as necessidades, os interesses, as preocupações, as emoções das partes, mapeando esta dimensão humana do conflito, a partir, e nós vamos dar um exemplo de como fazer isto. Portanto, nesta parte da preparação, nós vamos pedir uma documentação completa às partes. Vamos dizer, por favor, envie-nos os documentos relevantes relacionados ao litígio, contratos, correspondências, relatórios, tudo o que achar que é importante em relação a este litígio. Se quer, pode também mandar elementos probatórios, não tem problema nenhum. Vamos ter uma síntese do caso. Normalmente vamos pedir às partes um resumo da perspectiva que ela tem sobre aquele conflito. Vamos pedir-lhe a cronologia dos eventos e os principais pontos de divergência com outra parte. Claro que vamos também perguntar qual é a sua escala de prioridades, porque muitas vezes são muitos pontos, os pontos de desacordo, e nós precisamos de perceber qual é o objetivo daquela parte, qual é a prioridade máxima daquela parte e como é que ela prioritiza os outros items. E, claro, muitas vezes nós, como mediadores,
no setor privado, enviamos mesmo um documento, um formulário específico para que as partes preparem a mediação, porque a preparação da mediação é realmente um trabalho fundamental e que tem muito impacto no modo como as partes comunicam entre elas depois durante a mediação. E vamos agora aqui um caso prático que eu trouxe, é um caso simulado, e vamos, neste ambiente simulado, apresentar esta aplicação prática. Já falamos que todos os dados são anonimizados, já falamos de que vamos tentar tirar desta simulação informações relevantes, ou como fazer para ter informações relevantes relativamente a este caso, e, como sempre, já dissemos, isto é uma ferramenta de apoio e não de substituição. Portanto, começando, primeiro temos que introduzir o nosso caso à inteligência artificial, ou seja, temos que indicar o contexto inicial do sistema. Aqui, neste caso, eu estou a preparar uma mediação laboral no âmbito da Caixa Zero, envolvendo a empresa comercial, atualmente em processo de recuperação judicial, e a Confederação dos Trabalhadores do Comércio, que representa os interesses dos trabalhadores, e o processo é acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho, que atua como mediador institucional para facilitar o diálogo entre as partes e apoiar a construção de soluções equilibradas que promovam a preservação dos empregos, sustentabilidade da empresa, neste caso. Recebi documentos relevantes, sou eu que estou a escrever este ponto, AI, como contratos, e-mails, declarações, e com base nessas informações, por favor, realize as tarefas que lhe vou pedir de seguida. Isto permite-nos estabelecer o contexto com este nosso assistente de AI. E depois podemos explicar de novo que eu vou querer a análise do litígio ou do conflito. E então, volto de novo a explicar o meu contexto sempre e peço, com base nesta informação, por favor, analise os documentos e produza um resumo objetivo do litígio. E posso mesmo dizer, destaque os principais interesses e preocupações de cada parte, destaque os pontos de convergência e de divergência, destaque os riscos sociais, jurídicos e políticos que podem estar associados à ausência do acordo. E, claro, vou sempre dizer, mantenha uma abordagem neutra, ética e imparcial, apresentando a análise de forma clara, factual e equilibrada, sem sugerir conclusões ou julgamentos prematuros. E nós temos sempre que dizer isto nos nossos prompts, para minimizar aquilo que nós já falamos previamente. Portanto, este prompt solicita ao sistema uma síntese organizada do conflito e vai identificar as questões centrais e as posições das partes. Temos depois um outro prompt que diz respeito ao mapeamento da disputa. E aqui nós vamos, depois de dar o contexto, por favor, cria um mapa da disputa. Destaca as relações e a dinâmica das partes, a empresa, os trabalhadores, eventualmente o governo, o Ministério Público, o trabalho, os tópicos principais em discussão, como os salários, benefícios, estabilidade de emprego, sustentabilidade financeira da empresa, e os pontos de convergência e de desacordo que deverão ser considerados nesta mediação. E, claro, apresenta o resultado de forma neutra, estruturada e visualmente clara, adequado para apoiar o mediador na compreensão global do conflito e na identificação das áreas de possível consenso. Ou seja, temos aqui um prompt, um exemplo de um prompt, que depois dele ser atualizado, o mediador vai ter uma visão estruturada das relações entre as partes e os pontos de convergência e divergência. Estamos já a ver como tudo isto nos ajuda a preparar esta mediação. Ou seja, vamos ter agora um prompt para a cronologia do caso. Por favor, transforme os principais acontecimentos no caso numa cronologia estruturada, e posso ter aqui outros temas que eu desejo destacar. Temos assim, como resultado deste prompt,
uma organização temporal das comunicações entre as partes. Podemos pedir uma análise financeira, ou seja, eu recebi estes documentos relevantes, explico na mesma o contexto, por favor, analise os números, analise o impacto financeiro do caso. Eu posso ir mais além, pedindo quais foram as principais causas da crise económica da empresa, quais foram os efeitos diretos e indiretos das medidas propostas pelas partes, eventualmente, como planos de demissão voluntária, ajustes salariais ou incentivos à produtividade. Portanto, esta é outra forma de fazer um prompt e o mediador aqui obtém uma avaliação detalhada das implicações económicas do litígio para ambas as partes envolvidas. E assim continuamos, porque depois conseguimos fazer um prompt para analisar os interesses e as alternativas. Nós vamos aqui perguntar, com base nesta informação, por favor, identifique as necessidades, interesses, preocupações, condicionantes e emoções deste caso em apreço. E, portanto, vai isto trazer ao mediador uma compreensão mais profunda das motivações e dos receios, das limitações de cada parte. E tudo isto o que é que vai fazer? Como está aqui, vai permitir que o diálogo seja mais produtivo e seja focado, sobretudo, em soluções que são mutuamente benéficas. Teremos depois também um prompt para fazer uma agenda, para fazer os tópicos a desenvolver naquela mediação. Continuamos sempre aqui com a primeira parte, que é a contextualização do ChatGPT, e depois vamos fazer a nossa solicitação específica, ou seja, como é que me pode sugerir tópicos para estruturar uma agenda de mediação, ou seja, dos tópicos a discutir. Continuando, podemos também ter esta linha temporal do conflito, que já falamos aqui, e vamos aqui dizer, com base na análise desta documentação, elabora uma linha temporal que identifique cronologicamente os eventos críticos do caso. Pode destacar os momentos chaves que conduziram ao atual litígio. Temos assim uma linha do tempo de todos os factos essenciais que aconteceram. Claro que podemos ir mais longe, e eu não me vou aqui, por questões de tempo, continuar muito detalhadamente, mas podemos ir analisar a documentação trocada e identificar padrões emocionais que estão subjacentes àquelas comunicações, como seja ou frustrações, ou medos, ou desconfianças, ou resistências, e o impacto que podem ter naquele conflito. Podemos identificar momentos críticos. Muitas vezes nós sabemos que se nós falarmos de um momento crítico de um conflito, nós temos quase o conflito resolvido. E, portanto, esta identificação destes momentos críticos onde começou a haver falha de comunicação, onde começou a haver esta interpretação divergente das partes, é uma informação importante que pode ser trazida pela análise da documentação trocada. Claro que depois o mediador pode pedir formulações de linguagem empática, pode pedir com estas partes qual é a melhor forma de comunicar com elas. Este prompt aqui tem muito a ver com esta dimensão relacional e comunicacional da mediação, que, como nós sabemos, é fundamental. Continuando, teremos um prompt para análise estratégica, ou seja, que perguntas estratégicas eu posso fazer na preparação desta mediação, que metodologia eu vou organizar por fase de que eu vou explicar às partes, de modo a que elas saibam exatamente o que se vai passar, e como é que eu posso analisar aquele brief fornecido pelos advogados, que normalmente é pedido nas mediações privadas, e que nos vai apoiar aqui a ter já uma ideia geral de o que é que as partes trazem para a mesa da mediação. Last but not least, esta ajuda na competência de manutenção da multiparcialidade do mediador.
E aqui nós vamos dizer, sugira-me estratégias específicas para preservar este equilíbrio, para garantir este equilíbrio, esta equidade processual durante esta mediação. E, portanto, nós vamos ter aqui, baseado naquela análise documental, as possíveis emoções que são, que deixam transparecer as partes quando escrevem aquelas documentações. E, portanto, chegamos à parte final desta preparação e onde vamos pedir, ok, nós depois vamos negociar, portanto, terá aqui algumas geração de opções possíveis para este caso, entre esta empresa e esta Confederação dos Trabalhadores, e podemos ir até as propostas devem considerar benefícios sustentáveis de longo prazo, como manutenção dos empregos, como incentivos à produtividade, como planos de demissão voluntária com apoio à reinserção. Nós podemos ajudar já com algumas opções que já foram possivelmente trazidas pelas partes. Este pronto de negociação vai também, podemos pedir ajuda para desenvolver promptos concretos que vão estabelecer a confiança entre as partes. Como é que nós podemos abrir um canal de diálogo quando a parte A diz isto e a parte B diz aquilo? E também esta ideia de protocolo detalhado de qualidade, ou seja, que estou eu a seguir o meu plano de trabalho, estou eu a fazer aquilo que eu disse que estava a fazer e a inteligência artificial pode nos dar essa informação, portanto, ampliar as nossas capacidades como mediador para nos deixar totalmente livres para estabelecer este relacionamento com as partes. Tudo isto necessita guidelines, ou seja, como é que vamos utilizar todas estas ferramentas de inteligência artificial, o que eu vos trouxe aqui hoje é mais simples de todas, é utilizar prompts utilizando o chat GPT no uso ético e responsável da inteligência artificial. Nós temos assim um guia ICFML de prática profissional de mediação, e este guia de boas práticas é um instrumento de apoio à comunidade de mediadores e de mediadoras, promovendo este uso consciente, estratégico e ético da inteligência artificial e tem por base uma evolução, ou seja, este guia vai ser um guia vivo que vai viver do diálogo com os utilizadores da mediação, os mediadores, as partes e os advogados e a experiência coletiva que nós podemos ter deste processo. Foi inspirado de referências internacionais da Unesco e da comunidade da Comissão Europeia e tende que ajuda os mediadores a saberem como usar eticamente e de forma responsável a inteligência artificial na mediação. Este guia tem 10 orientações, eu por questões de tempo não vou aqui detalhá-las todas, mas vai desde como o AI como copiloto da mediadora ou do mediador até os limites emocionais da tecnologia, como fazer prompts éticos e neutros, como trabalhar a confidencialidade e a proteção de dados, a transparência e o consensualismo e o consentimento informado, tudo isto neste guia vem explicado de forma estruturada, ou seja, primeiro explica-se porque é que esta orientação é importante, como é que a mediadora pode aplicar na prática, com uma lista detalhada de passos e considerações a ter em conta para implementar esta orientação de forma efetiva, um exemplo prático para cada uma destas orientações, os erros ou riscos a evitar e as recomendações, as boas práticas para estes exemplos. E, portanto, finaliza este guia com recursos práticos e fichas de apoio. Aí vamos ter, aqui temos modelos de prompts seguros, de modo a que haja uma utilização prática, segura
do ChatGPT na mediação, um checklist de verificação ética. Se eu utilizo AI, o que é que eu devo fazer antes, durante e depois da mediação? Uma declaração de utilização de AI, que é um modelo personalizável que os mediadores podem utilizar para informar as partes sobre o uso de AI no processo de mediação. Isto promove aquilo que é muito importante em mediação, que é a transparência, que é a confiança mútua. E, claro, terminamos com um glossário. Têm aqui, para quem nos está a ver, eu deixo nesta apresentação o QR Code que permite fazer o download deste guia e podem ter acesso a este primeiro volume destes guias IFFML de prática profissional na mediação. Claro que este stop no guia é muito importante, ou seja, há limitações ao uso da inteligência artificial que não podemos avançar se eles existirem, ou seja, pode haver cláusulas contratuais restritivas que proíbem explicitamente o uso das tecnologias externas e pode também haver simplesmente um desconforto do cliente ou dos participantes na mediação e, portanto, a partir daí, o respeito tanto destas restrições contratuais como o conforto do cliente devem sempre prevalecer sobre os benefícios da tecnologia. Deixo-vos aqui também, com a duração de 10 minutos, um link que leva a uma demonstração de como a inteligência artificial pode ser hoje, na prática, utilizada num processo de mediação. E, para concluir, eu queria só passar como mensagem que a revolução da inteligência artificial já está aqui, ou seja, ela não vai esperar por ninguém e, portanto, ao mesmo tempo esta inteligência artificial não vai substituir o humano, vai potencializá-lo e eu acredito que quando é utilizada com ética, com responsabilidade e com propósito, a inteligência artificial é uma aliada muito poderosa na promoção de soluções que são ainda mais justas, mais eficientes e mais humanas. Portanto, esta mediação do futuro, que, como já vos disse, vai ser construída com a tecnologia, mas continuará a depender da nossa empatia, da escuta e desta sabedoria humana. Portanto, juntos, o que eu espero é que vamos todos moldar este futuro, que é impulsionado pela inteligência artificial e que ele beneficia a todos. E com isto, muito obrigada pela sua atenção. Deixo também nesta apresentação duas chamadas para formas de poder continuar a sua jornada de aprendizagem e agradeço o tempo que estiveram aqui a ouvir-me e caso queiram continuar a conversa, têm aqui os meus contactos. Muito obrigada.